mas moro no interior do estado, né? E as atividades, muitas atividades nos impedem de estar, né, no tribunal, né, quando gostaríamos de estar, e gostaríamos de estar aí no Senhor. A palavra é sua, né? Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite e estamos aqui ansiosos por ouvir. Então, muito bom dia a todos e todas. Eu vou partir agora, porque já está se incorporando as nossas sempre falas públicas de todos, né? Da autodescrição. Sou um homem negro com cabelos agora grisalhos, curtos. Não estou mais usando óculos, porque fiz a operação da catarata. Usava óculos desde os 8 anos. Estou com um terno cinza claro, né? E uma gravata amarela, camisa branca, e estou muito satisfeito de estar aqui hoje nesse evento da COGEM, a convite do desembargador Ricardo Cardoso, do desembargador Cinelli, da juíza Renata, que está aqui do meu lado, e da juíza Leidiane. Eu acho que eu devia acabar aqui e ir embora, porque o que a gente assistiu aqui da palestra da servidora que acabou de apresentar, esse importante da Tatiane, eu já tinha ficado muito impressionado com o currículo Lattes ontem, que eu fui dar uma olhadinha, né? E já foi ressaltado aqui pela doutora Renata. E depois, quando eu vi a apresentação, eu achei impressionante. E também a servidora Soiane, que eu também já tinha visto o vídeo, né, que o desembargador Cinelli tinha me encaminhado. Eu estou muito satisfeito, muito feliz, porque, primeiro, há uma grande maioria de mulheres à frente desses trabalhos. Mas eu queria chamar o técnico Gabriel, que está aqui do lado, para ele aparecer aqui para dizer que a gente está em minoria, mas estamos todos aqui. Aparece mais aqui, bota a cara ali para todo mundo ver que os homens estão aqui presentes também, estão apoiando esse trabalho que está sendo conduzido pelas mulheres brilhantemente nessa manhã de 23 de novembro. O novembro começou com 20 de novembro, era um dia da consciência negra. Acabou passando para a Semana da Consciência Negra. E hoje o novembro inteiro não cabe de tantos eventos que acontecem no país inteiro ao mesmo tempo. E acho até que há uma espécie de desperdício de tantas energias para se falar só em novembro ou só em maio. Por isso, a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, ela fala sobre reparação da escravidão todos os dias e todos os meses do ano, porque, a meu juízo, é a pauta mais importante do país. Não tem coisa mais importante do que falar sobre reparação da escravidão. E, embora não se dê a importância devida. Mas está mudando. Eu presidi a Comissão Nacional por 3 vezes, né, 3 gestões. Foi muito importante porque ela se espalhou em 18 seccionais da OAB, muitas subseções que estão trabalhando independentemente, meio que no caos quântico, né, que a gente ouve falar no mestrado, né, mas estão produzindo muitos resultados aí que nem sempre têm a devida ação importante e devida. Então, eu queria ressaltar alguns pontos aqui, porque o que a Tatiane fez começou a falar sobre a Pequena África, o Cais do Valongo, o Instituto Pretos Novos, mas fez um verdadeiro letramento racial de grande envergadura e que vai ficar registrado. Eu não sei se esse vídeo vai ser disponibilizado posteriormente, mas a minha sugestão é que seja disponibilizado não só internamente no tribunal, mas para consumo de toda a população. Porque é importante você ver essas pessoas servidoras, jovens, e falando com tanta proficiência, com tanta envergadura, com tanto conhecimento. É preciso aumentar. E eu queria, então, dar os parabéns, principalmente ao desembargador presidente do tribunal, desembargador Ricardo Cardoso, que foi a visita lá nos Pretos Novos, por nossa provocação,
e a gente acompanhou a visita que foi organizada especialmente para ele, pela Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, e tudo isso que foi passado aqui na palestra da Tatiana, ele viu. E como é que isso aconteceu? A juíza Renata estava lá na visita que a gente fez, e ele diz assim, olha, mas eu não vejo a gente sempre provocando, porque o nosso papel é provocar. A gente que não está com cabeça branca, então, né, embora não pareça, outro dia fui barrado na fila da prioridade do aeroporto. Não queriam deixar eu entrar, disse, não, o senhor não tem. Eu falei que, mas minha amiga, eu tô com 65. Não, mas não parece, o senhor está muito bem, parabéns. Mas eu fiquei muito feliz. Alguns poderiam chamar logo de racismo. E eu acho que isso deve ser feito um alerta para que nem toda atitude que a gente poderia ver como racismo deve ser encarada assim, deve ser desviada também para a gente fazer o bom combate do racismo, mas também não transformar a sua vida no martírio permanente. Você tem que oportunizar as lutas e combates, mas progredir e melhorar. Então, essa reunião de hoje, esse trabalho de hoje, é um exemplo disso. No dia da visita que a gente fez ao desembargador presidente, eu vim acompanhado de membros da comissão, né, especialmente a minha vice-presidente, Alessandra Santos, né, e eu vou falar aqui do projeto Pretas da Servente, que eu tenho um convite já para fazer. E aí, depois da posse do presidente, onde a gente levou lá as mensagens, que são mensagens corriqueiras do movimento negro, foram faladas várias vezes aqui, em várias passagens, na palestra da Tatiana e também na palestra da Soiane, né? No vídeo, e eu queria enfatizar esses pontos. E daí, o desembargador Ricardo convida a gente para fazer a visita e a gente diz, mas o racismo, desembargador presidente, ele está presente em qualquer lugar que você olhe da vida do Brasil, na sociedade brasileira escravocrata, extremamente escravocrata e violenta. Ele disse, mas eu não vejo isso. E ele falou com sinceridade, aqui no tribunal a gente não vê racismo. Eu disse, mas desembargador, e repito aqui uma das perguntas que foi feita aí pela servidora Tatiane, aumentando o volume. Eu fui ouvidor nacional da CEPI, na gestão do ministro Edson Santos, do ministro Eloy Araújo e da ministra Luísa Barros. Então, o que o ouvidor faz? Ele aumenta, né? Ele dá voz a quem não tem voz. Eu fiz isso no Brasil inteiro, rodei para todo lugar, e o ouvidor não precisa ter a sua opinião, ele tem que aumentar a voz de quem precisa. Então, eu vou fazer isso agora para aumentar essa pergunta que eu fiz ao desembargador Ricardo, que foi exatamente, olha, ele não conseguia ver, e hoje ele viu, e isso é muito importante. O que está acontecendo aqui é decorrência dessas provocações e do entendimento disso. Ele disse assim, desembargador, o seu tribunal tem 190 anos de existência, 190 desembargadores hoje. Então, somado o tempo todo da existência, são muito mais. E só teve uma mulher negra como desembargadora nesse tribunal. Então, isso dá o tamanho da exclusão dos órgãos do judiciário, mas isso é regra geral. E aí ele parou para pensar e ficou dentro, mas a gente não pode fazer nada. Pode sim, pode estar fazendo. E aí nós levamos lá no Pretos Novos, né, no Instituto Pretos Novos, que a Mercedes estava lá esperando. Inclusive, eu quero lembrar que ela deixou uma listinha com ele de coisas que o Instituto Pretos Novos pode e deve ser ajudado, só para lembrar aqui. Né? E com isso, propiciou toda essa cadeia de atos importantes que o Tribunal de Justiça vem protagonizando, vem fazendo. A visita dele lá foi um marco, porque ele ficou muito emocionado e ele tem repetido isso ao longo dos seus discursos como presidente do tribunal, a importância, virou um personagem da luta da escravidão negra, da reparação também da escravidão negra. Então,
são fatos importantes que a gente tem que ressaltar e proclamar mais e mais. E é uma das estratégias, inclusive, da luta. Você tem que ganhar corações e mentes, tem que trazer mais gente. E eu me lembrava do Frei Davi, que também essa semana teve um evento aqui no Tribunal de Justiça, e o Frei Davi, ele sempre chama o desembargador William Douglas, que é meu amigo há 30 anos. E aí o William vai lá, faz que é desembargador federal. E ele faz umas declarações que um monte de gente não concorda, fica todo mundo zangado. Mas Adame, olha só. O William vai lá, faz essas declarações, e com ele é desembargador federal, nós temos 5.000 pessoas, vamos dizer assim, do nosso lado, que são pró-reparação, a favor da luta. Quando ele faz, 5.000 outras que são contra, a favor, vêm para a briga também e ficam discutindo. E nós ganhamos porque nós passamos a ter 10.000 pessoas falando do assunto. Então, é um raciocínio que eu nunca tinha prestado atenção. Mas aí, então, hoje a gente faz muita provocação. Ontem mesmo eu fiz aqui no escritório um seminário que o desembargador William foi lá, e eu aproveitei e fiz muitas outras, batemos bocas à vontade, lógico, cada um no seu olhar, sempre com muita educação, muita cortesia, e fazendo o debate, que é importante, o debate das ideias, e trazendo aperfeiçoamentos, né? Eu queria lembrar aqui, no vídeo da Soiane, que ela diz quem sente na pele, e ligar com a heteroidentificação, com as comissões de heteroidentificação que estão colocadas nos tribunais de justiça nos concursos públicos, na OAB, e não vou deixar de falar da OAB também, e no Ministério Público, que influenciam diretamente enquanto as pessoas que vão ser desembargadores, não só no Tribunal do Rio de Janeiro, mas nos tribunais de todos os lugares, né? A questão do quem sente na pele é importante para a heteroidentificação, e nós temos visto falhas glamorosas nessa questão das comissões de heteroidentificação, que tem possibilitado a fraude, né? Pessoas brancas se passando por pardos e tirando as vagas das pessoas verdadeiramente pretas e pardas, que são o objetivo da política pública de inclusão. Cotas, que é um assunto que já ficou antes da reparação da escravidão, é uma política pública de inclusão. E, portanto, o fraudador da cota, o falso pardo, ele é um corrupto também, porque ele está fraudando a política pública de inclusão, a política que está sob o comando constitucional do Supremo Tribunal Federal, e também que vem sendo objeto de muitas políticas do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. Então, é importante fazer o link com o quem sente na pele, que foi aqui o vídeo da servidora Soiane. Eu também anotei aqui, foi muito difícil, porque a Tatiane falou de quase tudo que era possível falar nessa visita que ela nos levou, né, como guia lá da Pequena África, também dentre muitas qualificações. E eu queria de pronto, Renata, fazer o convite para que essas duas servidoras venham fazer parte da Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão Negra daqui da OAB do Rio de Janeiro, também a juíza Leidiane, que está lá em atividade, e também a juíza Renata, para fazerem parte da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra. Por quê? E aí um ponto que eu anotei para falar. Lugar de fala não é só os pretos que estão convidados a falar do combate ao racismo. Todo mundo está convidado a fazer parte do combate ao racismo. Os pretos, os brancos, os pardos, até os cor de abóbora estão muito convidados a fazer parte desse combate ao racismo, e por isso o lugar de fala é de todo mundo, porque senão ficariam só os pretos e as pretas reclamando do racismo. Isso está errado. Não é o que diz o texto constitucional. O comando constitucional para combater o racismo é de todo mundo,
Você pode ser, agora está muito na moda falar de antirracista, e os neologismos vêm surgindo, e eu estou mais ligado, eu vi aí os autores novos que foram citados, mas o Abdias Nascimento me parece que é o grande autor que coloca, desde a década de 35, porque agora todo mundo está repetindo muitas coisas que foram faladas antes, e às vezes sem citar as fontes, onde essas ideias já estavam lá de trás. Isso tem me incomodado de alguma forma. Então eu cito sempre Abdias, porque em 30, 35, 40, o Abdias estava brigando, sendo expulso de bailes em Franca, brigando em sapatarias lá em São Paulo. E, quer dizer, e há um apagamento, inclusive, da história da denúncia do apagamento e da invisibilização do negro. Isso me incomoda muito e eu sempre reclamo bastante. Então eu queria fazer o convite para que vocês venham para a Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Estão convidadas já a fazer essa mesma palestra lá no âmbito da OAB. Esse ano não, porque novembro ainda não acabou. E a gente, mas no semestre que vem, a gente repete isso lá, e num projeto muito interessante que começou no IAB, na gestão da advogada Rita Cortez, que foi 2 vezes presidente do IAB. O IAB é a instituição jurídica, Instituto dos Advogados Brasileiros, mais antiga das Américas. E ela foi ele foi criado pelo Acaiaba de Montezuma, que foi também o iniciador do Conselho Supremo da Maçonaria, né? E, então vê muitas histórias ligadas. Isso tudo é história do Brasil. E também 2 mulheres o presidiram nesse 200 anos de existência, 180 anos de existência. E aí o link a Rita Cortez começou um projeto lá que foi seguido pelo Sidney Sanches, que é o atual presidente, 10 mulheres negras no IAB. Porque não tinha. E aí agora você vê uma profusão de negros. E a gente chamava as pessoas, eu estou lá desde 95, então a gente chamava as pessoas para ir para lá e ninguém queria ir. Agora, até o ministro Sérgio Almeida foi para lá, entrou como membro benemérito aí, tem uns 15 dias aí. Então, isso é muito bom, essa profusão de coisas que acontecem. Então, e aí nós continuamos esse mesmo projeto, agora no âmbito da OAB, estadual aqui, com o projeto Pretas da CVEMB, que é Pretas da Comissão Estadual. Vem sendo dirigido pela Alessandra Santos, que a juíza Renata conheceu lá, que é a vice-presidente, e está sendo um sucesso. O que a gente está fazendo? Está trazendo advogadas de várias subseções do Estado, que na primeira vez foram 42 advogadas de subseção, a grande maioria, inclusive foi a desembargadora Adriana, fez parte lá, porque não precisa ser só preto, branco também pode. 42 advogadas que a maioria não tinha ido para o plenário da OAB. E agora a gente repetiu essa semana passada, com pretas da CVM, com outras 20. E o que me chocou muito, e aí a todos nós, foi o seguinte: advogadas com 30 anos de advocacia, 14, 17, eu nunca vim aqui no plenário da OAB para falar sobre nada. Nunca tinha sido convidado para palestrar nada. E agora eu estou muito para fazer todas, a grande maioria mulheres pretas, e isso está sendo um sucesso. Tanto que a gente vai fazer o Pretas da CVM 2 vezes por semestre, que é para continuar buscando. Se tiver inatividade também, doutora Lediane, já vai chamando. E agora, como tem essa facilidade da possibilidade de a gente fazer no híbrido, né? Ficou muito mais barato, mais fácil, a gente vai aumentar, estão todos convidados para a gente aumentar isso aí. Eu que anotei também, então falei do lugar de fala, eu queria lembrar o Pacto dos Tribunais, né, que foi assinado pelo desembargador Ricardo e por todos os tribunais, os presidentes de tribunais, que foi lançado pelo CNJ, ainda na gestão da ministra Rosa Weber, e que agora vai continuar com muito mais força com o ministro Barroso. O ministro Barroso esteve aqui na UERJ semana passada, eu tinha recebido um videozinho
da véspera, na reunião do CNJ, e que chega lá o Frei Davi, e é coisas que acho que qualquer hora eu prende o Frei Davi por advocacia administrativa ou falsa advocacia, ou que ele chega lá e se senta no plenário com um monte de estudantes, fica bem na frente assim do plenário, e eu não me lembro de nenhum advogado acontecer isso. Vira o presidente do CNJ e diz que é o presidente supremo: Frei Davi, o senhor está aqui por uma visita de cortesia ou tem algum interesse num processo da pauta específico? Alguém lembra de algum advogado que chegou lá e o presidente supremo só está aqui, o que eu posso fazer? Não existe, é só o Frei, e nesse aspecto ele bota aquela batina, e ele foi lá reclamar exatamente no CNJ. Não estou por cortesia, mas também estou aqui para reclamar dos julgamentos do CNJ, do Tribunal de Justiça e dos concursos, dos cartorários em São Paulo, porque eles estão aprovando falsos pardos que são brancos. E aí botou, olha a cara aqui do primeiro aprovado e de todos os outros que são iguais a eles, que foram aprovados no concurso público para os dirigentes de cartório de São Paulo. Ele já tinha entrado com 3 reclamações no CNJ, reclamando da fraude, né? Então, isso está muito ligado, quer dizer, aí o retrato passou a circular entre os conselheiros lá do CNJ. Então, foi muito importante, porque aí o Barroso diz assim: bom, o Frei Davi tem prerrogativas celestiais, então vamos ouvi-lo, foi muito bom. E esse é o trabalho que vai fazendo, e a gente tem que imbuir também de um certo bom humor, para você não virar uma pessoa amarga, que você só vive o tempo da escravidão, porque isso é um cuidado que você tem que ver para você se autocuidar. E você não vê uma pessoa que está só vivendo no tempo dos horrores da escravidão negra. Eu anotei ainda para falar, então, desse pacto aí, e o pacto aqui no Rio assumiu uma característica muito interessante, que foi a junção dos 4 tribunais, fizeram um pacto dentro do pacto, né, com o desembargador Guilherme Calmon, que é o presidente do TRF2, que foi meu colega de mestrado muito tempo atrás, não vou nem dizer quanto tempo, e o TRE, que está hoje com o desembargador João Ziraldo, que é desembargador desse tribunal, do TRT e do TJRJ. Então, eles se juntaram para trabalhar em conjunto, e no momento está a coordenação do presidente do TRF2, que é o Guilherme Calmon, que a gente tem uma pauta de 7 pontos para o semestre que vem. Ainda está lá trancada para a gente garantir que as coisas vão sair, e acho que vai ser muito importante. Uma dessas já era essa aproximação do TJRJ e o TRF também, mais ainda, porque ele está mais perto ainda, né, do Cais do Valongo, dos Pretos Novos. Eu anotaria ainda, e principalmente que no TRF2 ele está ali, tem ainda para ser incluído, você falou do depósito ali, que era hoje que você tivesse uma ação de execução de um devedor, o devedor não paga, a garantia pignoratícia era penhorada e era arrestada. E ia lá para esse tal desse depósito dos escravizados e ficava lá até um depósito de seres humanos, até o devedor pagar. E aí a tentativa de se apagar o tempo todo. Então, esse largo do depósito, que acho que é a palavra, ou praça do depósito que tinha lá, que era um depósito de pessoas e que ficavam lá esperando o dono dos escravos, dos escravizados, pagar a dívida. Ali também, e é isso que eu queria acrescentar, o Quilombo Pedra do Sal, que é um quilombo pouco falado. Eu sou advogado, inclusive, do Quilombo de Sacopã, do Quilombo Pedra do Sal. E o Quilombo Pedra do Sal, assim como o Instituto Pretos Novos e as Pedras do Cais, são o tripé que constitui a base da candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade.
Então é importante falar desse quilombo Pedra do Sal. O líder do quilombo é o Damião Braga, que conhece muito. Há várias ações judiciais no âmbito da Justiça Federal que envolvem quilombolas e que está sendo objeto de um grupo de trabalho específico que agora está conduzido pelo ministro Barroso, mas sobre a gestão de duas queridas juízas do Rio de Janeiro, federais, que é a juíza Adriana Cruz e a juíza Flávia Souza, se eu não me engano. Tem uma reportagem muito boa na Globo News delas falando da experiência de a Adriana Cruz, que era juíza federal aqui no Rio de Janeiro, já há bastante tempo, acabou de assumir a Secretaria-Geral do CNJ. Acho que a gente pode fazer uma atividade em conjunto com elas, e também a juíza Flávia Souza, que era juíza federal, se eu não me engano, de Nova Iguaçu, de São João do Meriti, e que são juízas negras que estão, né, desbravando lugares que nunca foram antes. Ela é ouvidora do Supremo Tribunal Federal, a juíza Flávia. E eu tive lá com a Karen Lucena, que é repórter da Globo News, lá no Troféu Raça Negra, no dia 20, parece que foi uma semana atrás, mas foi há 3 dias lá em São Paulo, e ela dizendo, e é uma repórter negra da Globo News, ela tinha entrevistado, disso eu fiquei prestando atenção. Então, chamar todas essas pessoas que estão nesses lugares, que é a primeira vez que tem mulher, não é só mulher negra, não, mulher nesses cargos, e vamos fazendo as ligações, e não esquecendo dos homens pretos também, que foi o motivo de eu chamar o nosso querido Gabriel ali, que além de estar cuidando do som, está fazendo anotações ali, muito que eu estava prestando atenção desde o começo ali, ele está anotando tudo. Então, e vamos todos somando. Então, falei do quilombo Pedra do Sal e depois me coloco, se você não conheceu o Damião Braga, a gente pode fazer essa conclusão, que a história do quilombo Pedra do Sal também é interessante porque não tem nada assim, você procura lá, mas o quilombo tem 4 imóveis para serem reintegrados pelo menos há uns 3 anos em ações da Justiça Federal. E essa parte dos quilombos, aqui a Aquilege, no Rio de Janeiro, a Associação de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro, tem 53 quilombos, só no Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que podia abrir um braço da COGEM para abrir a abertura para que os quilombolas do Estado do Rio de Janeiro também viessem participar. A presidente a Bia Nunes, nós tivemos um evento lá no quilombo de Casimiro de Abreu, há cerca de 3 semanas lá, que é um livro da historiadora e professora Renata Lira, né, o Quilombo da Serra do Mar, um quilombo que foi descoberto a partir de pesquisas dela, inclusive na Suíça. Elas foram validadas pelos escritos que estão na Suíça, porque os suíços escreviam para a Suíça. E lá eles falaram da existência de um quilombo em Casimiro de Abreu que foi dizimado, só tinha uma única família lá, e a partir da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, de Casimiro de Abreu, ela foi inclusive criada lá em Casimiro de Abreu, e essas histórias a gente fala aqui na capital, juíza de Leidiane, mas no interior é muito mais difícil das pessoas poderem falar das represálias e das reações e das covardias. Nesse evento que teve lá, com a prefeitura patrocinando, eu fui para lá com o doutor Aderson Bucinge, que é diretor da UAB e do Centro de Pesquisa e Documentação, e imagine que no final do evento o dia inteiro, com todo o apoio do prefeito, da fundação, e no final, quando é realizado um show, um cidadão lá, que era o dono da empresa, vai lá e desliga o som, no meio do show, as pessoas cantando, desliga o som que estava sendo apresentado do show dos quilombolas. A pergunta é, essa pessoa que tem muitos contratos lá, iria fazer se fosse um show de pessoas
ligadas a pessoas brancas, que fossem os assistentes, um show do sertanejo. Ele jamais subiria, o dono de uma empresa contratada, no meio do palco para discutir e desligar o negócio. Então, a gente está adotando as providências e vamos aí. Mas isso é só para demonstrar que muitas comarcas do interior, e é importante esse avanço desse trabalho da COGEM, nas comarcas do interior, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer com as comissões da verdade nas subseções, que descobre advogados, advogadas, ativistas, pessoas que estão ligadas a essa aqui, mas que têm muito menos possibilidade de não só se juntar, mas como de formar um núcleo de catalisação com os seus problemas locais e com o aumento e a descoberta, inclusive, de histórias e documentos locais. E aí eu chego no museu. O museu daqui de Justiça já teve, inclusive tem essa história, eu estou aqui tentando lembrar o nome da escravizada, que o Ed falou nisso, depois ele fala muito, foi muito falado, que é um processo que foi localizado no Museu de Justiça aqui do Estado de Rio de Janeiro, e que ele fez um artigo desse episódio dessa escravizada que vai reclamar. Mas, nas caixas do Museu de Justiça do Rio de Janeiro e muitos outros lugares, nas comarcas, dos arquivos das comarcas, devem ter muitas outras histórias. E daí o meu conclamo a essas histórias. Aí eu tive na Fazenda Boa Sorte, acho que é em Valença, e tem 11 mil processos lá colocados que o arquivo do judiciário ia jogar fora. Alguém recolheu lá, está lá numa fazenda. Só que eu fiquei muito apavorado, porque é tudo de madeira. Tem 26 ações de liberdade, que é igual a dessa escravidão, no original. Está lá o arquivo e muitos outros processos. Então, isso deve ter em outras comarcas. A minha sugestão é que se faça um levantamento desses locais. Em muitos lugares, como em Campos, por exemplo, jogaram no lixo. E o movimento negro foi lá e catou que isso é a história do Brasil, isso não é história de preto e pardo, não é de movimento, não é questão de direita ou esquerda, de governo nenhum. Isso é a história do Brasil que está se perdendo, é memória. E acho que o Tribunal de Justiça pode fazer um grande trabalho se partir para a digitalização dessas peças da história do Brasil, que estão tendo o destino das coisas do povo negro, jogadas no lixo. Como tudo, como inclusive o caso do Valongo. O caso do Valongo está assim, mas é preciso denunciar o descaso do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. O prédio ali do caso do Valongo, preciso incluir aí, o prédio do Docas, né, que foi construído pelo André Rebouças, sem trabalho escravo, que fica do lado do cais do Valongo, e que precisou de uma ação para tirar de lá a ONG que estava, a ação que corre na Justiça Federal, não acabou, para tirar lá a ONG que estava lá ocupando, sequer sem um termo de concessão, de permissão, que é um prédio público. E foi uma briga danada para eles saírem de lá. A denúncia do Ministério Público Federal é que a verba, eles acompanharam no inquérito durante um ano, e a verba das festas, lá na inicial do Ministério Público Federal, era do aluguel das festas, vinha para a diretoria, não ia nem para o caixa da entidade. E aí trocaram, e aí pegaram todos os achados, que é uma outra coisa que é importante falar, os achados, inclusive religiosos, do caso do Valongo, quando foi descoberto, estão em containers que estão guardados lá no prédio de Docas, e a ONG, eu não vou nem falar o nome para não arrumar confusão, daqui a pouco eu falo, eles foram para 2 galpões do Morro da Providência. Então, eles trocaram um galpão que eles estavam ocupando irregularmente e foram para 2 outros galpões que eles estão lá no Morro da Providência, que é da área de entorno e influência
do Cais do Valongo. Então, o Quilombo Pedra do Sal tem ações que estão paralisadas e agora estão sendo levantadas na Justiça Federal para fazer uma reintegração de posse que a gente não consegue fazer. Nós vamos fazer a reintegração de lá. Imagine que o magistrado, só com peculiaridades, coisas peculiares, determinou a reintegração de posse. Aí designou. Mas tinham pessoas lá. Disse, não, o senhor manda tirar, o senhor Damião fica como depositário, e eles vão lá e ele fica, a gente faz a reintegração de posse e ele fica como depositário. É uma área que tem muita influência do tráfico de drogas, tem um forte lá. Então, como é que o quilombola ia ficar depositário dos bens que estavam dentro dos imóveis a serem reintegrados? Aí acabava, o oficial de justiça ia 6 horas da tarde, todo mundo embora para casa, ficava ele lá como depositário dos bens, numa área que tem um grande denúncia do tráfico de drogas. Então, são coisas que somente, e aí eu faço a ligação com o filme da Suane, né? Quem sente na pele. Imagina, quer dizer, esse magistrado federal, eu não preciso nem dizer o nome, que eu nem me lembro quem não importa, não sente na pele esse tipo de coisa. Como é que alguém vai ficar no meio, tomando conta dos bens do imóvel reintegrado? As pessoas quem reintegração, ninguém faz de bom grado. E ficava lá tomando conta. Mas a ministra Rosa Weber mandou levantar isso, tem um GT específico para a questão quilombola, e a minha sugestão é que o Rio de Janeiro também entre dentro desse pacto, dos pactos, né? E aí com o Rio de Janeiro levantar essas questões quilombolas, acho que são 52 ou 53 quilombos da Aquilerge, e que eu faço isso há muito tempo na questão da questão quilombola. Fizemos, inclusive, um seminário sobre a questão quilombola, que foi lá no TRF2, a gente vai fazer de novo ano que vem. E a pergunta era, a DI 3239 foi a que eu estive lá com um amigo da corte que julgou a constitucionalidade do decreto 4887, que era quem regulava, foi questionada se era constitucional ou não fazer a demarcação de terras quilombolas. A demarcação de terras quilombolas está na Constituição de 88. No site da CONAC você tem 6 mil quilombos, que é a majoritária. Eu advogo pela minoritária, que é a FENAC, Federação Nacional das Associações Quilombolas, é muito menor. E você tem, nessas 6 mil quilombolas, você não tem 350 quilombos titulados e demarcados, né? Que é a letra da Constituição Federal. Então você não tem que discutir se é direita, esquerda, se é para cima, para baixo, se é branco ou preto. Você tem que cumprir a Constituição Federal. E o comando do Supremo tem que ser preservado por todos, né? Advogados, juízes, promotores. Então fica aqui a nossa palavra de conclamo para que, junto nesse esforço da CONGEM, a gente também traga os quilombos do Rio de Janeiro. E, por fim, eu queria falar, já fiz... o Manuel Congo e a Mariana Crioula. Eu quero chamar também para esse esforço. O Manuel Congo, um escravizado que fez uma insurreição, que aí já é a região do norte, noroeste ali, Valença, Volta Redonda, Mendes, Partido Alferes, são 16 subseções da OAB, são vários municípios. E o Manuel Congo, lá na época também, antes da abolição, 1800 e lá vai fumaça, ele faz uma insurreição com a Mariana Crioula, que dizem que era sua mulher, outros dizem que não, e são 400 quilombolas ou escravizados que fogem, e é uma insurreição que é abafada depois, e o Manuel Congo é julgado e decapitado em Partido Alferes. Essa história está contada especialmente num dos livros que foi produzido pelo Centro de Pesquisa e Documentação da OAB do Rio de Janeiro, do Pinot, que foi presidente do IAB, mas nessa época era presidente do CPDOC.
e a gestão era Carlos Maurício. E agora essa edição está esgotada e talvez seja a hora, a gente vem falando nisso há muito tempo, refazer os vícios do processo judicial que resultaram no assassinato, na morte do Manuel Congo. Ele é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro por lei. E a gente não ouve falar, e aí lembrando a lei da história da África e cultura afro-brasileira e indígena, né, que sempre está sendo esquecida, né, dizem que ele é o primeiro é Zumbi, o segundo é Manuel Congo, junto com a Mariana Crioulo. Então daí porque o meu especial apelo, que a gente venha trazer também a história do Manuel Congo, que são histórias que foram esquecidas e apagadas propositadamente. Em cada município do Brasil, 5.573 municípios, tem uma história de um preto ou parda ou de um negro que ajudou a construir a história do Brasil. E que a gente faz esse trabalho de resgate, que na verdade são os historiadores, né, que fazem esse trabalho, e que a OAB empresta sua voz e vem fazendo isso há algum tempo. Eu tenho muita satisfação. Às vezes a gente acha que a gente está trabalhando por nada, você não vê muitas coisas, ninguém dá bola, mas aí a gente vê uma audiência como essa da COGEN aqui dentro do Tribunal de Justiça e que vai produzir muitos outros resultados. Por fim, eu queria fazer referência, acho que a visita do juiz ao Instituto Pretos Novos, que é uma das ideias importantes, porque no dia, um pouco antes da visita lá, o ministro Herman Benjamin, que meu amigo desde o tempo que ele era promotor de São Paulo, quando a gente estava na área de meio ambiente, séculos atrás eu presidi a Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro, fui o primeiro presidente, e está tudo ligado também, a questão ambiental está ligado com essa discussão de quilombos, está ligado com a preservação da história, está ligado com a questão indígena, que são os preservadores da questão e da sustentabilidade também, que eu queria colocar no âmbito da discussão da COGEN aqui, penso que está correto. Eu queria, por fim, e aí é o fim mesmo, trazer para a discussão uma coisa que tem causado bastante impacto, que é o inquérito civil público do Ministério Público Federal, e aí a gente também quer provocar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que acompanhe essas discussões que estão sendo feitas pelo Ministério Público Federal, porque se em cada lugar você tem a mesma coisa, o mesmo fato, e tem competência diferente, pode ser que uma competência que esteja adormecida ali, né, seja ativada a partir desse holofote que é o Tribunal de Justiça, colocar o seu olhar através da COGEN. Então, 2 pontos finais. Um é a questão da intolerância religiosa. E eu não trouxe aqui deixa eu ver se eu tenho aqui a cartilha, importantíssima cartilha eu acredito que tinha um volume, está aqui. Só tem 2 volumes. A partir dessa visita que a gente fez ao desembargador Ricardo, vem a Aretusa Dora, que é membro da comissão, Ialaxé, do terreiro lá da mãe Márcia de Oxum, em São Gonçalo. E ela diz, já estava terminando a nossa visita lá, e ela diz, olha, eu trouxe essa cartilha aqui de direito dos povos tradicionais e matriz africana. Será que o desembargador coloca no site a versão digital? Eles vão falar com ele está ali. E aí, imediatamente, o desembargador Ricardo e o desembargador Sinelli se colocaram à disposição para colocar essa cartilha, que é um close bem bacana aqui, né, do direito dos povos tradicionais de matriz africana. Era uma grandalhona, na época que ela mesmo produziu lá. Agora, e aí de tanto que a gente perturbou o desembargador Sinelli, aqui melhor, aqui, e olha só, aqui os patrocinadores, os apoiadores, tem aqui todos, e entrou o logo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa versão aqui já é produzida pelo tribunal.
eles produziram 2.000 cartilhas. A gente espera que consiga mais, e fica aqui o pedido para a doutora Leidiane e também para a doutora Renata, que consigam mais algumas cartilhas. Aí se você for olhar, não tem nada de religião aqui. São só direitos, leis de direitos civis. Direito à aposentadoria para sacerdote, direito à assistência religiosa, direito a passaporte diplomático para sacerdote, Plano Nacional de Comunidades Tradicionais Africanas. São só leis que não tem, que ficam só no papel. Então, a OAB, após essa iniciativa, e aí eu quero citar com ênfase a determinação, e a gente fala muito em ação afirmativa, às vezes a ação afirmativa é só isso. O dirigente de uma instituição, como o desembargador Ricardo, vamos fazer, colocou no site do TJ, do site do TJ foi para o site da OAB, né, para o site do Ministério Público Federal e para o site do Tribunal Regional Federal, e agora a gente está esperando o desembargador João Ziraldo marcar lá no TRE e depois vamos para o TRT. Isso provocou uma coisa importante, que é espalhar. E aí eu queria sugerir que no pacto, dentro do pacto, juntasse 10 casos de intolerância religiosa para que a COGEM pudesse trabalhar. Porque tá na lei, mas quando você vai, as religiões de matriz africana, vai lá um pai de santo para ser capelão, para registrar no RGI, isso não tem nada a ver com religião, isso é o serventuário lá que deveria trabalhar com a Constituição, com a laicidade do Estado, porque a religião dele é outra, ele não quer obedecer o que diz a lei. Isso é objeto de investigação da Corregedoria, do Tribunal, do Ministério Público, que tem que garantir o cumprimento das leis. Por isso, aqui o meu conclamo também a isso aqui, e falar finalmente do que está surgindo com muita ênfase, com muita repercussão, do inquérito civil público, que é conduzido pelo Ministério Público Federal. A gente participa como amigo da Corte. A gente, eu digo, o Instituto IARA, que eu estou presidindo, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, e a Universidade Zumbi dos Palmares, que quero colocar também à disposição aqui da COGEM. Ela está lá em São Paulo, a gente pode fazer muitas coisas. Eu sou conselheiro de lá já há muito tempo, acabei de vir lá do Troféu Raça Negra, e o inquérito civil público, o documento que foi feito por 15 historiadores, falando de atos da história do Brasil em que provaram com rigor científico, são todos professores doutores, e aí por isso a importância dos documentos do tribunal, do envolvimento de dirigentes do Banco do Brasil, na versão de hoje ou das versões anteriores, e também do financiamento do Banco do Brasil ao negócio da escravidão, né, do envolvimento, do financiamento. E aí esqueceram só que é imprescritível. Como disse o Iedo Ferreira, está no site do IAB, os atos, o crime da história da escravidão. O Iedo Ferreira é o mais antigo ativista da reparação da escravidão. Ele é fundador do Movimento Negro Unificado. Com 90 anos, esse velho danado falou 1 hora em pé na tribuna do IAB. E semana passada está gravado no site do IAB para quem quiser ver, ouvir. E aí, a essa denúncia, o Ministério Público convidou. Imagina convite de Ministério Público, né? O Ministério Público convidou o Banco do Brasil para fazer parte do inquérito civil público e disse: olha, vocês participaram do negócio da escravidão, financiaram essas coisas que a Tatiana falou aqui, dos escravizados que iam ficar no depósito lá, o Banco do Brasil de hoje, de sempre, e participou. E eu fui advogado do banco 34 anos, né, fui menor estagiário do banco, e a gente nunca via muitos pretos por lá agora tá vindo. Mas você tem que chegar agora, como líder de mercado, a ver o que você vai fazer
pela reparação da escravidão. Como é que você, líder de mercado bancário, vai contribuir? A presidente do banco, que é uma mulher negra, LGBTQIA+, já disse não, depois devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo, nós reconhecemos que em outras versões o banco, como parte da sociedade, contribuiu pela escravidão. E agora nós vamos trabalhar para ver como é que a gente faz isso melhorar. É o convite que eu faço também a esse tribunal e todos os tribunais, e também é o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo agora na gestão do ministro Barroso. Mas isso é muito interessante, porque quem é que imaginava que poderia se arguir a imprescritibilidade desses atos do crime da história da escravidão? E o relógio não contou. Está tudo de pé, é imprescritível. Atrás da fila do banco tem muitas outras entidades que participaram ativamente e contribuíram para que esse lucro da venda dessas pessoas viesse a ficar acumulando. E hoje está acumulado em muitos herdeiros do lucro dos negócios da escravidão. É o que a gente tem que discutir e ver como vai pagar. A dívida é impagável, mas como é que essas pessoas... Isso é uma dívida, essa é uma discussão, não é só brasileira, não é só do Estado do Rio de Janeiro, é uma discussão internacional, está colocada na Jamaica, com os aborígenes, com os rastafares, com a França, com a Inglaterra, que tem os registros dos navios que faziam a escravidão, e com os Estados Unidos. Portanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai estar muito ligado a essa discussão internacional, e nesse ponto eu acabo de encerrar e quero agradecer muito a alegria e a honra de ter estado aqui, que com certeza a gente vai se ver muito ano que vem. Muito obrigado. Nós agradecemos muito. Desculpa, Renata, mas eu vou agradecer aqui ao Dr. Cleber pela palavra, trazer aqui pequenos comentários só. Nós tivemos uma desembargadora amiga de cadeira, realmente a doutora Ivone. Vou trabalhar para ser a segunda, não se preocupe. Que seja logo. Mas temos que lembrar também que nós temos que ter a participação do Ministério Público, da própria OAB, tanto no Rio de Janeiro quanto nos outros estados, no nosso país, para trabalhar essa questão também nas indicações dos desembargadores, quando do quinto constitucional. É importante também a participação de vocês. Nós temos, na questão do ingresso por cotas, nós tivemos há pouco tempo, até foi alvo de reportagem, de uma pessoa que tentou entrar no Tribunal de Justiça pela política de cotas, é feita uma pesquisa social nesses casos, e descobriu que não fazia parte da população negra, e foi desclassificado. Uma reclamação no CNJ da Associação Nacional da Advocacia Negra, acho que é o caso do Tarcísio, que a senhora está se referindo, e que é um voto muito importante nas palavras da ministra Rosa Weber, final, que fica um marco para todo e qualquer tribunal. Um caso muito importante, um precedente importante. Não, e é muito importante, realmente, nós temos essa pesquisa social em relação àqueles que se autodeclaram negros, porque a política de cotas é uma política para combater uma desigualdade social. Há um débito social em relação à população negra, e esse é um trabalho para que a gente consiga igualar da paridade de armas, na verdade, uma população que ficou muito tempo no esquecimento. Então, esse trabalho, essa ação que nós temos que ter a partir de hoje, trabalhando, lógico, com a visão do que aconteceu antes, mas nós temos sempre que pensar no que fazer para melhorar. Só uma questão, falta muito tempo, juíza Leidiane, para se chamar de desembargadora Leidiane? Olha, eu acho que vai faltar um pouquinho. Então temos que acelerar, ampliar e botar muitas e muitas desembargadoras.
bem encaminhado para o tribunal, né, os materiais que estão localizados, né, dentro do fórum, materiais históricos para poder catalogar e encaminhar para a justiça. Né, a situação que o senhor colocou sobre os cartórios extrajudiciais, né, eu sou juíza dirigente do 10º Núcleo Regional da Corregedoria há muitos anos, né, acho que há 12 anos aproximadamente, talvez mais. Né? E nós temos uma ouvidoria que funciona, né? E esses casos nos chegam, alguns casos, né, nesse sentido, chegam à corregedoria, através da ouvidoria, e acredito que todos os corregedores com quem trabalhei, todos eles, né, todas as reclamações eram respondidas. Eu, particularmente, nunca tive uma reclamação como o senhor colocou aqui. Pelo menos os nossos tabeliões aqui do interior, né, tem trabalhado bem nessa questão, nunca recebi nenhum. Né? O nosso intuito aqui é realmente trabalhar para melhorar. Né? A palavra do Dr. Humberto, a palavra da Tatiane, né, são palavras que inspiram, né, ações concretas, né, para a gente fazer a nossa sociedade uma sociedade mais justa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Essa palestra realmente engrandeceu muito a minha vida, tenho certeza que engrandeceu a vida, né, das pessoas que estão conosco aqui agora, aqui nos ouvindo, e essa luz, né, que foi lançada, né, que a sabedoria que nos foi dada seja aplicada, né, no nosso crescimento, tanto individual quanto coletivo. Né? Muito obrigada, Renata, você está com a palavra. Pois não, eu gostaria também de agradecer tantas perspectivas que o Dr. Adame trouxe para a gente. Ele apresentou um cenário bastante amplo, né, sobre o que tem sido feito para combater o racismo estrutural, as práticas, os incentivos, todas as lutas, né? E ele participa, integra tantas instituições. Então eu gostei muito de saber desses detalhes, desses pormenores. E a gente, como a Lidiane falou, a gente se inspira, é uma fala bastante inspiradora. Eu anotei aqui todas as sugestões que o senhor fez, vou encaminhar para o desembargador Cinelli. Provavelmente ele vai ver também aqui o nosso evento gravado, mas de qualquer maneira eu estarei passando para ele. E eu gostaria de... O senhor mencionou, né, a Tatiana também, mas o senhor mencionou a intelectualidade do Abdias Nascimento, né? Então ele então na década de 30 já falava tanta coisa que agora vem sendo repetida ou relembrada. E na verdade ele era um grande intelectual, né? E artista. Então esses talentos das pessoas negras, né? A intelectualidade, os talentos nas artes e tudo mais ainda estão invisibilizados, né? Então existem as pessoas, na verdade, é como se aparentasse serem menores, né? A sociedade vê assim, mas não é, estão ali, só que não estão aparecendo. Então a gente precisa incentivar. As obras do Abdias Nascimento são lindíssimas, eu tive a oportunidade de ver em duas exposições, é encantador. No Arquivo Nacional? Não, eu fui no MASP e em Inhotim. Em Inhotim era uma mostra temporária. Em ambos era uma mostra temporária, felizmente. 4 andares de Abdias aqui no Arquivo Nacional. Foi fantástico. Algo brilhante. O Arquivo Nacional é aqui? Aqui no Rio. Então, um ótimo lugar também para a gente visitar, né? Para fazer essa promoção. Então, o Abdias é uma obra riquíssima, tanto intelectual quanto artística. Né? E a esposa dele também, a Luísa Larkin, né? Elisa Larkin, que é membro da comissão, foi membro da Comissão Nacional da Verdade. Elisa Larkin está disponível para vir a qualquer hora aí. Quero também sugerir, se tiver a oportunidade de fazer aqui, um evento que a gente podia fazer em conjunto, que é o das mães de filhos assassinados. A gente está para fazer esse evento há um tempão e eu não consegui, porque às vezes não tem jeito, não tem espaço, e elas dependiam de a gente conseguir transporte. São umas 25 mães de filhos assassinados. E a gente conseguiu agora, através de uma oferta do IPAFRA, da Elisa Larkin, eu consigo transporte para buscar todo mundo, e talvez a gente pudesse fazer aqui
né? Seria bem interessante. Seria importante. Pois é, porque não é só no mês de novembro que a gente, Não, ou maio, que a gente tem que falar sobre A essas gente fala o ano questões. inteiro. A gente tem que falar sempre. E isso que o senhor tocou também, a Leidiane mencionou, a comissão de heteroidentificação, né, para aferir a autodeclaração. A gente tem que qualificar muito essas comissões, né? Eu percebo, quer dizer, e aí é uma hipótese, né, que eu levanto, eu percebo que quem está preocupado com essa questão maior, no sentido de estudar profundamente esses assuntos, são os acadêmicos ou as pessoas negras, né? Que até agora. Mas agora vale então, a vaga. falta conhecimento de integrantes da comissão de heteroidentificação. A gente, então, precisa qualificar com estudos sobre racismo, as comissões, para que elas percebam que não é por uma questão, acima de tudo, biológica ou genotípica, né? Não é pelo gene que está ali no corpo. Provavelmente todos nós temos gene africano nas nossos sangues, né? Mas não é isso que vai contar para a pessoa ser considerada preta ou parda. Vai ser o fenótipo, né? Aquilo que a pessoa passa na vida Tem que mudar. social. Então, para que para que as comissões percebam isso, é preciso qualificar no sentido de estudo mesmo. Então, é uma das sugestões, é um trabalho que tem sido já pensado aqui por nós. E, enfim, eu gostaria então de agradecer aos nossos convidados. Eu fiquei muito feliz de estar aqui podendo participar dessa mesa. E gostaria de passar a palavra novamente para a Leidiane. Está convidada para passar. Já está aceita a integrar a comissão. Acho que todas nós, né? Acredito. Então, Leidiane, agradeço bastante o convite. E, Leidiane, você quer encerrar? Na verdade, eu vou agradecer novamente, né, também ao pessoal que está por trás, né, das câmeras, eu vou colocar dessa maneira. Pode colocar aqui no vídeo também a Tatiana, que ela não está no vídeo ali. Está aparecendo? Tá. Aqui para mim é que não, tá certo. Aparece aqui. Então, eu agradeço aqui a vocês, ao pessoal da nossa equipe toda, né, que providenciou, né, essa palestra. Agradeço a Desembargador Wagner, né? Foi muito prazeroso, é muito prazeroso trabalhar com ele, mas o Desembargador Wagner era servidor ainda quando conheci, ele sempre teve esse mesmo ânimo, esse mesmo pique, né? Não mudou em nada. Mas é um prazer enorme fazer parte da COEM, da COS de primeiro grau. Como já falei, é um prazer enorme fazer parte, né, presidir, né, o grupo de trabalho, né, o GT Mulheres Negras. Fica aqui convite para outras palestras, né, outros encontros, né? Vamos tentar fazer encontros presenciais. No dia 30 desse mês, vou estar no tribunal, teremos uma outra palestra também com o tema, né, sobre essas questões raciais. O Instagram dela. O Instagram dela, para poder. Falou o meu também. A gente vai publicizar o Instagram dos nossos convidados. Aí eles aproveitam e fazem as despedidas finais. Isso. Então tá bom. Eu vou entrar na minha fala para a gente poder continuar, né? Encerrar de verdade, vou colocar assim, né? Mas eu encerro minha fala aqui com esses agradecimentos. Foi um prazer enorme ouvir vocês dois. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Lígia. Só agradecer mais uma vez, dizer o Instagram é @HumbertoAdami e esperar vocês lá no Pretas da Sevemb. Pois não, Tatiana. Obrigada, né, novamente, pela oportunidade de estar aqui. Meu Instagram é Historrio, HISTORIO. E aproveitando aqui a fala, a doutora Adami comentou, né, dos processos de Manuel Congo. O Museu da Justiça de Niterói inaugurou, no dia 13 de novembro, uma exposição Consciência e Visibilidade, Caminhos de Luta por Liberdade, com reproduções de gravuras do Depré, do Rugendas e os processos documentais de Manuel Congo. Então,
fica aqui também o convite para todos, né? Eu pude participar da inauguração, o convite da diretora do museu, Cileia Macieira. Então, abri aqui a todos essa oportunidade de conhecer, né, o Museu da Justiça, né, de Niterói. Eu E já estive lá. comentar também que aqui o TJ a gente tem diversos fundos, né, uma série de processos dessa época da escravidão, né, no fundo escravidão, né, que a gente tem aí para consulta também. Muito obrigada. Obrigada, então. Nos despedimos aqui. Obrigada ao nosso público e aos nossos convidados. Fechou. Repete só o Instagram. H-I-S. H-I-S. Tira uma foto aqui T de pra gente. tatu. Isso. U-R-O. U-R-O. Melhor que em pé, né? Vamos tirar uma Esturo. foto. Esturrilho. Estourou. Gente, foi ótimo o evento. Nossa. Cadê a comunicação do tribunal? Você não passa Ela depois. fala, Você não passa depois. É, porque demora muito para fazer essas coisas, tem que falar para todo mundo, multiplicar. E às vezes, É do que público interno, né? Ó, mais uma pra... peraí que eu ainda estava gravando aqui. Tchau, acabou. Cara, ainda estamos gravando. Aqui, pessoal, pronto, vai pro YouTube.